Bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos ter mais um Diálogos da ADUMB em parceria com a TV Comunitária de Brasília. E o assunto de hoje é a questão do discurso de ódio e violência contra professores e professoras e contra as próprias escolas. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Catarina de Almeida Santos, doutora em Educação pela USP, atualmente professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e coordena a Rede Nacional de Pesquisa sobre a Militarização da Educação. E é integrante do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bom dia, professora Catarina. Professora, o debate sobre o discurso de ódio e incitação à violência contra as escolas voltou recentemente à tona devido à fala de um parlamentar que faz apologia do uso de armas e do crime, de uma certa forma, e comparou educadores com traficantes de drogas, chamando os educadores que ele coloca na categoria de professor doutrinador. Há um tempo atrás, já também nós tivemos um presidente que chamou os professores de vagabundos. Então, a gente, às vezes, recebe essas nominações e essas violências pela palavra, né, de pessoas que ocupam cargos importantes na nossa civilização. Então, eu gostaria de ouvir da senhora como que a senhora avalia esse cenário atual, né, o que nós estamos vivendo nesse momento, esses discursos que propagam ódio contra as escolas, que querem botar os militares para tomar conta das escolas e os atos de violência que ocorrem também além dessa questão da palavra. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui com você nesse debate, né, da nossa associação, junto com a TV Comunitária de Brasília. Nós estamos lidando aí com uma questão séria, né, uma questão que a gente precisa enfrentar. E quando nós fizemos o relatório sobre os extremismos para o governo de transição, a gente foi levantando um conjunto de elementos que fundamentam, né, ou que leva à questão desses ataques. E entre esses fundamentos, a gente apontava, ou entre as formas de atacar a educação e a escola, as professoras e os professores, a gente trazia também esse elemento desse ataque por meio, por exemplo, dos discursos no parlamento, por meio do ataque às escolas por parte de autoridades ou de pessoas públicas ou dos chamados influencers, né, que provoca isso. Porque quando a gente está falando, na verdade, desses ataques, nós estamos falando de discurso de ódio, né, de crime de ódio, que tem no fundamento, que tem como fundamento ou que fundamentam esses ataques a questão da misoginia, a questão do racismo, a questão do capacitismo, do ódio às pessoas LGBTQIA+, ou seja, é o ódio às diferenças, é o ódio ao diverso, é o ódio à diversidade. Então, isso vai fundamentando. E quando geralmente as pessoas, quando estão falando muito de ataque às escolas, né, olha, está muito falando do ataque feito pelos adolescentes, né, que são adolescentes e muitas vezes crianças, porque quando a gente está falando aí de meninos de 9 anos de idade, a gente está falando de crianças, né, crianças, adolescentes e jovens, que a faixa etária predominante está ali entre 14 e 21 anos, mas também a gente vai ter de 9 a 10 anos esse processo de ataque. Mas a gente precisa entender, na verdade, que essa ação desses adolescentes, ela é fomentada em consequência desse ódio que é produzido na nossa sociedade. E esse ódio é produzido, a gente pode olhar, né, nas redes sociais, né, na Deep Web, mas ele é produzido também abertamente na nossa sociedade. Quando você tem alguém que é do parlamento, do lugar em que a gente precisa produzir as leis para garantir a existência, para garantir aquilo que a nossa Constituição estabelece, dizendo que professores são piores do que traficantes, e por que eles são piores do que traficantes, na visão dessa figura?
É exatamente porque eles podem fazer a formação. É exatamente porque eles podem tirar esses adolescentes, ou pode contribuir para que esses adolescentes não sejam disseminadores dessa visão de ódio, dessa perspectiva extremista, né, que eles querem disseminar na nossa sociedade. Nós estamos falando aí, na verdade, de um ataque às escolas, a gente está falando de um ataque à existência da escola pública, enquanto esse espaço de formação de sujeito, enquanto esse espaço que pode desestruturar a permanência dessa sociedade tão hierarquicamente definida a partir do racismo, a partir do machismo, a partir das desigualdades sociais. Então, a gente está falando aí desse elemento que constitui a nossa sociedade e que a escola pode ser, a escola e suas professoras e seus professores, pode ser exatamente esse espaço de questionamento, de não aceitação, né, de desconstrução dessa lógica de que a nossa sociedade precisa ter essas características. Nós estamos falando de uma instituição na qual praticamente todas as pessoas passam por ela. Nós estamos falando de uma instituição num país que tem um sistema educativo de 56 milhões de estudantes. Então, se nós juntarmos as professoras e os professores, os demais profissionais de educação, e mais 2 pessoas ligadas a cada estudante, a sociedade brasileira como um todo está intrinsecamente ligada ao sistema educativo. Na escola básica, a gente está falando aí na escola básica pública de quase 40 milhões de estudantes. Então, para aqueles que querem manter a estrutura dessa sociedade, né, desigual, racista, machista, misógina, capacitista ou cheia de todos os preconceitos, o controle da escola é fundamental. Né? Você controlar esse espaço é fundamental. Eu costumo dizer que nós sabemos o projeto de educação que queremos e eles sabem o projeto de educação que a escola, sobretudo a escola pública, não pode ter, porque é a possibilidade de manter. Então, quando a gente está falando desses ataques às escolas, é o ataque que muitas vezes desencadeia esses adolescentes fazendo contra professoras e professoras, contra os seus colegas, e aí contra a própria escola, mas é um ataque engendrado por aqueles que querem destruir a escola pública, querem excluir a escola como possibilidade de construção da democracia, como Anísio Teixeira sempre nos disse, né? A escola pública seria a máquina de fazer democracia, mas não qualquer escola pública, essa escola em condições de desenvolver os seus sujeitos. E estamos falando desses todos outros que não querem que a escola exista. Então, a gente está falando de quem quer currículos voltados só para treinar, para responder avaliação de larga escala, aqueles que são defensores, por exemplo, dessa escola sem partido, daqueles que querem militarizar que estão militarizando as nossas escolas, desses que dizem que os professores são os doutrinadores, né, e não formadores. Então, é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando desses ataques às escolas, sabe? Então, na realidade, quando eles chamam os professores de doutrinadores, na realidade, eles sabem muito bem que não é exatamente o que eles querem passar, mas eles sabem que a escola, pelo menos as boas escolas, os professores procuram dar autonomia aos alunos, os alunos aprendem a ler e interpretar um texto, ou seja, não só a responder questões de vestibular e de Enem, mas também aprendem a entender o que está escrito, a ler um livro e saber o que está ali, e, portanto, ter autonomia e ter liberdade para as escolhas, inclusive, de quem vai para a Câmara, quem vai para a presidência da República, etc. Então, aí eu acredito que muito boa parte dessa agressão por parte de parlamentares e pessoas públicas é o medo que eles têm do aluno que vai sair de uma boa escola, ou seja, o aluno que pensa, que discute e que escolhe. Isso é muito preocupante para quem prefere uma sociedade, como você está falando, cheia de preconceito, cheia de discriminação, cheia de caixinha, e cada um na sua caixinha sem interferir naquela que eles se propõem como dominadores. E aí, o que você acha na questão como a sociedade civil pode ajudar na prevenção desse tipo de manifestação? Ou seja, como que a sociedade se manifesta, como que a sociedade pode ajudar
a esse tema? Então, e aí é importante a gente pensar essa questão, né, e entender que parte da sociedade também está engendrada nessa lógica que esses parlamentares ou que essas figuras estão disseminando nisso. Então, a gente tem aí um processo que é também de debater com a sociedade esses elementos todos, que é de construção, porque quando você está falando assim do aluno que aprende a ler, interpretar o texto, né, não fica só sendo preparado, treinado para responder questões, nós estamos falando de uma escola que pode, na sua vivência e nas relações estabelecidas no seu interior, levar esses estudantes a construir uma outra noção de realidade, né? A desnaturalizar a barbárie, que é, por exemplo, a questão do racismo. Então, você fazer uma escola não racista, uma escola não machista, uma escola não misógina, uma escola não capacitista, e é nesse espaço. A escola é esse espaço comum em que as diferenças se encontram, né? E aí a gente aprende e a nossa formação se dá nas diferenças, se dá nessa perspectiva. Então, eu vou poder fazer leitura de outras perspectivas teóricas, ou de muitas perspectivas teóricas. Nessa escola, eu preciso conviver com diferentes visões de mundo, com diferentes crenças, com etnias, com culturas, que é aquilo que constitui a nossa sociedade. Então, a gente tem um papel, a escola é esse espaço. E a escola é o espaço, quando eu digo que a sociedade brasileira como um todo está envolvida nessa escola, a escola é esse espaço de que a comunidade como um todo entra nesse processo de debate, entra nesse processo de construção. E a sociedade civil, se eu pensar a questão das instituições organizadas da sociedade civil, né, por diferentes caminhos, por diferentes grupos, quando elas também entram no debate de desnaturalizar essa barbárie, de se contrapor a esses preconceitos, de construir, ela forma os demais. Né? Se eu pego alguém de um sindicato, de uma instituição, como a campanha, como o sindicato, como as instituições de pesquisa, e esses elementos, né? Essas pessoas que estão nesse debate e nessa desconstrução vão formando outras pessoas que, inclusive, estão ao seu redor. Mas é fundamental que a sociedade, por exemplo, esteja do lado da escola. E não também condenando a escola e também não dizendo que os professores estão doutrinando, que as professoras estão doutrinando, que a escola não presta, que a escola... Então, a gente precisa envolver a sociedade na construção de uma outra escola. Né? A gente tem uma ideia de que a escola pública de qualidade é aquela que oferece melhores resultados nas avaliações e não aquela que forma contra esse tipo de violência que está posto na nossa sociedade. Não passar em avaliações deveria ser consequência e não a causa da existência da nossa escola, né? Então, se eu tenho processo de formação, avaliação eu vou fazer, né? Eu vou conseguir sair bem nas avaliações. Agora, ao contrário, quando eu tenho uma escola voltada para treinar para avaliação, a formação fica de fora. Você não vai fazer essa formação. Então, esse papel da sociedade civil, não só de defender e proteger as escolas dessas figuras, mas também de fazer parte da construção ou da luta, né, por políticas públicas que garantam as condições para que a escola seja escola, né? Quando a gente olha para essas escolas que não têm infraestrutura, que os estudantes não querem permanecer nela por conta dessa falta de estrutura, que não tem projetos mais amplos, que se cobra tanto das professoras e dos professores, mas não dão a eles e elas as condições de trabalho, que os estudantes ficam encaixotados em salas pequenas e superlotadas, que o currículo ingessa a possibilidade exatamente dessa organização da juventude, porque além de aprender os conteúdos mais acadêmicos fundamentais, a escola forma politicamente, né? Forma esse espaço de formação, de convivência. Então, a nossa sociedade precisa atuar fortemente na desconstrução disso, porque na hora que a escola é atacada, não é o prédio escolar que a gente está falando, é o espaço em que essa sociedade se encontra.
É o espaço em que os filhos, os netos, os irmãos, os primos dessas pessoas que estão fora da escola, mas que estão ligadas, e aí diz que elas estão ligadas a ela, se encontram. Então, a gente precisa proteger essa escola e, ao mesmo tempo, nos engajarmos na luta pela existência dessa escola em condições adequadas, não encarceradas, mas cada vez mais livres, com projetos culturais cada vez mais diversos, que é isso que nos constitui, é isso que vai garantindo a nossa formação, sabe? Isso. E para os pais e a sociedade de modo geral, porque os pais são a parcela grande dessa nossa sociedade, tem que ficar bem claro que muitas vezes eles usam isso para nos agredir, é que formar politicamente é dar condições às pessoas para discutirem, para decidirem, para fazer as suas escolhas, e não quer dizer que a gente está partidarizando a escola ou partidarizando a formação dos nossos estudantes, né? E ainda, para que a gente tenha essa qualidade de ensino e que possa garantir as escolas que a gente entende como a escola formadora de cidadãos e não necessariamente formadora de pessoas que podem responder os questionários de avaliação. É importante também que a gente tenha claro que o governo tem que investir na formação dos professores, não só na formação inicial, como principalmente na formação continuada, que os professores estejam engajados em discutir a nossa sociedade, discutir a realidade das escolas e saber o que a gente pode fazer para melhorar essa formação dos nossos cidadãos, né? Então, Catarina, queria dar agora o seu espaço para você fazer suas conclusões, suas reflexões finais, né? E agradecer o pessoal que está nos acompanhando. E lembrando que toda segunda-feira nós temos os nossos diálogos com temas interessantes e temas que exigem especialistas para fazer esse diálogo tão agradável como está sendo agora com você. Tá? Então, agora o espaço é seu. Então, acho que a primeira questão que eu queria colocar é que, na verdade, é o seguinte: se educação é direito, é, professores e professora é condição, né? A gente não vai garantir direito à educação sem os trabalhadores em educação, sem os trabalhadores do magistério, e só é possível isso quando a gente tem formação inicial e continuada. A gente tem uma máxima que é: uma vez professor, sempre estudante. O professor é aquele que será eternamente estudante, então essa formação continuada não é só garantir os custos de formação, é pensar quais cursos nós estamos garantindo e as condições objetivas para que essas professoras e esses professores possam efetivamente fazer esses cursos, fazendo parte, inclusive, da sua carga horária de trabalho, né? Isso é fundamental. Construir uma outra sociedade requer o envolvimento de todas e todos nós. A escola é aquela que tem partido, tem que tomar partido, não partido político, mas o partido de uma sociedade mais justa, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade antidiscriminatória, né? Então, a escola precisa tomar esse partido, ela faz formação cidadã e formação política, né? E isso é fundamental, não deve e nem se pode negar o papel, a educação em si é um ato político, né? Então, não dá para você fazer essa formação sem essa perspectiva. No mais, eu queria agradecer essa possibilidade de estar aqui dialogando, né, me colocar à disposição para sempre que puder, é sempre um prazer a gente poder debater educação, esse tema que é tão fundamental na nossa sociedade, dizer da necessidade, inclusive nós, enquanto universidade pública, nos engajemos nessa luta, né, isso é fundamental, que toda a escola não é só desse ou daquele profissional, né? A escola é da sociedade brasileira. E quanto melhor for essa escola, maiores são as possibilidades de que façamos essa sociedade. E quando eu falo escola, eu estou falando de todo o sistema educativo, inclusive da universidade, né? Essa perspectiva de formação também precisa ser pensada na universidade, e é quem forma as professoras e os professores que vão atuar na escola básica. Então, essa relação direta entre escola básica e universidade é fundamental. Esse pensamento, essa perspectiva é essencial. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição sempre para a gente continuar dialogando, que essa é uma ação eminentemente educativa, né? O diálogo constante. Não há educação sem diálogo. Exatamente. Obrigada, professora. Obrigada ao público que nos acompanha sempre. E
Essa conversa estará disponível, né, para quem não puder ver no horário que a gente está gravando, estará disponível para todos, assim como todas as outras que a gente tem feito. Então, muito obrigada, até a próxima, então. Obrigada, Catarina. Eu que agradeço.